Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, nosso Pai eterno. Um culto em que nos apresentamos e nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 20, melhor dizendo, no capítulo de número 12, versículos 20 ao 26. João, capítulo 12, versículo 20 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos realizar uma oração inicial, nos apresentando ao Senhor. Eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na Tua presença, neste culto racional em que nos consagramos a Ti. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor para conosco. Te agradecemos pela salvação confirmada, consumada na cruz do Calvário, onde o Senhor tomou o nosso lugar e levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, e nos concedeu a vida eterna. Nós te reverenciamos, ó Deus. Nós te amamos, ó Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, quando nos redimiu dos nossos pecados. Te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem demonstrado para conosco. Cada um de nós, Senhor, está sob os teus cuidados, sob a tua proteção, sob a tua guarda. Temos absoluta certeza que o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, nos dá os livramentos que muitas vezes nem sabemos que passamos pelas ameaças da nossa integridade física ou mesmo da nossa integridade espiritual. Eu oro agora, ó Deus, por todas as pessoas que estão a acompanhar este culto. Nós estamos de forma resignada, com reverência, com respeito,
com temor e tremor diante de ti, te reconhecendo como o nosso Deus, reconhecendo o teu senhorio sobre as nossas vidas, reconhecendo que tu és o nosso Salvador. E, portanto, eu entrego nas tuas mãos esta pessoa que está a orar conosco neste momento. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o seu rosto e resplandeça a sua luz sobre nós. Que o Senhor nos dê a paz. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Na narrativa do texto bíblico lido, João capítulo 12, versículos 20 a 26, Jesus tem um encontro com uma multidão, entre esta os gregos que haviam pedido a Filipe para ver Jesus. Os gregos, ou seja, os não-judeus, ao manifestarem a Filipe este desejo ardente de ver e ouvir a Jesus, já estavam sob a influência divina do Espírito Santo, trabalhando, o Espírito Santo trabalhando e desenvolvendo neles, nos gregos, este desejo de aproximação com o divino. É o Espírito Santo que faz a sua obra em nós, nos aproximando de Deus. Portanto, você que está a me ouvir, você que está acompanhando este culto racional, Palavra do Senhor, tenha absoluta certeza que o Espírito Santo está a trabalhar na sua vida neste momento. Que o Espírito Santo te colocou diante desta profecia. E quando nós estamos falando de profecia, nós estamos falando do anúncio da Palavra de Deus. É o Espírito Santo que está trabalhando na tua mente, no teu coração, na tua alma, neste instante. Jesus, então, diante deste pedido dos gregos, fala a todos que era a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ou seja, era a hora do Senhor Jesus ser glorificado em sua missão, estabelecida mesmo antes da fundação do mundo. E qual era esta missão do Senhor Jesus que ele estava a falar? Então ele disse para a multidão e para os gregos que lá estavam: é hora do Filho do Homem ser glorificado. E aqui Jesus reivindica a sua humanidade. Um Deus que se fez carne para habitar entre nós e realizar a missão de salvação. Para explicar esta sua missão, Jesus, então, ele usa a relação de semelhança de um grão, e isso o texto base do sermão registra, ou seja, ele usa a relação de semelhança de um grão, uma semente de trigo que cai na terra, ou seja, é plantada no solo, morre em si e brota e floresce e caudalosamente dá muito fruto para que novas sementes vivam. Então observe aqui que Jesus ele explica o objetivo da sua missão. E foi através da cruz do Calvário que esta semente divina, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Messias,
morre na cruz do Calvário para a remissão de pecados da humanidade, para a salvação da humanidade, para a vida eterna. E aí ele nos propicia a condição de viver sementes que vivem. Através desta analogia pedagógica do trigo, Jesus então, ele diz que a semente cai na terra e morre, e produz muitos frutos, ou seja, muitos grãos de trigo. Jesus diz que era necessário, então, ele morrer para pagar a dívida de nossos pecados. Os pecados de toda a humanidade. Jesus foi para a cruz, morreu e foi sepultado. A semente divina do perdão morreu, porém, mostrou o seu poder sobre a morte. Jesus mostrou o seu poder sobre a morte. De que forma? Ao terceiro dia ele ressuscitou e foi glorificado no céu para provar, e aí está a prova de que só Jesus tem a vida eterna, para conceder a todos que nele creem. Qualquer pessoa que se apresentasse como o Salvador da humanidade e fosse para a cruz, certamente não venceria a morte, não ressuscitaria, porque só Jesus é quem tem esta prerrogativa de vencer a morte, e ele venceu ressuscitando ao terceiro dia. E com isso nos proporcionou a esperança garantida também de ressurreição, de vencer a morte espiritual. Na carta aos Colossenses, no capítulo de número 1, versículos 13 a 22, diz exatamente isto que eu afirmei agora. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 1, 13 ao 22. Ele nos libertou, ele quem? Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, a plenitude divina. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo,
vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Portanto, haverá um dia em que cada um de nós, em que cada ser humano vai se apresentar diante do Senhor para prestar contas da sua vida piedosa cristã. Neste momento, a partir desta leitura, quero dizer a você que está a me ouvir e ver, que faz-se necessário que os seus olhos espirituais, que os seus ouvidos espirituais, pela ação do Espírito Santo que está aí com você. Eu não sei onde você está, mas certamente o Espírito Santo está aí com você. Então faz-se necessário que os seus olhos espirituais comecem a ver Jesus. Faz-se necessário que os seus ouvidos espirituais comecem a ouvir a Jesus. Os gregos foram atrás de Jesus e disseram então aos discípulos de Jesus: nós queremos ver Jesus, nós queremos ouvir Jesus. E o Espírito Santo te trouxe a este momento, para que você tenha o desejo ardente do seu coração de ver e ouvir Jesus. É uma relação pessoal sua com Deus. É uma experiência em que eu não posso participar, porque ela é única. E o Espírito Santo fala contigo neste momento. E é necessário que você comece a ver e a ouvir Jesus como seu Redentor. Que você passe a ver e ouvir Jesus como o seu Salvador. O único, Jesus é o único que pode conceder a vida eterna para você e para mim. E que Jesus, na sua vida, na minha vida, seja glorificado. E Jesus é glorificado na minha vida e na sua vida quando realizamos a vontade dele. Quando nos resignamos e nos prostramos diante da majestade, do senhorio, da autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. É preciso você entender, como um dia eu entendi e que eu não entendia, mas o Espírito Santo fez eu entender a importância e o significado da morte de Cristo na cruz. A importância e o significado da ressurreição de Cristo. E isso não do ponto de vista histórico ou lúdico, de uma história contada ou apresentada, mas do ponto de vista espiritual. Porque o Espírito Santo agora fala contigo. O Espírito Santo está aí com você, dizendo que a solução para a sua vida, independente do que você é Jesus. Porque Jesus olhou para você um dia e te criou. E agora está a cuidar de ti, a te chamar de volta para a casa do Pai. Entrega a tua vida a Jesus. É necessário que venhamos a ter a consciência
que nós precisamos morrer para este mundo. E aqui não estamos falando de morte física. Muito pelo contrário, estamos falando de vida. O que eu estou a dizer, morrer para este mundo, é que é tão somente dizendo a você que precisamos abandonar a nossa egoísta forma de ser. Precisamos abandonar as práticas pecaminosas que não agradam ao Senhor. Precisamos abandonar tudo que fere frontalmente o coração de Deus. Não estamos aqui para julgar e nem para determinar o que você tem que fazer ou o que você fez. Nós estamos aqui para anunciar a salvação em Cristo. Jesus te ama. E do jeito que você está, o Espírito Santo do Senhor vai cuidar de você, vai te restaurar, vai te transformar, vai fazer você uma outra pessoa, um outro ser, porque você vai passar a enxergar o mundo sobrenatural. Você vai passar a enxergar e a ouvir a este Jesus maravilhoso, que só nos traz alegria na nossa vida, independente das circunstâncias que venhamos a viver. Devemos rejeitar o domínio do pecado sobre as nossas vidas, sobre nós. Não podemos admitir sermos escravizados, dominados pelo pecado. E aí sim, esse pecado, ele gera a morte física e a morte espiritual, o afastamento de Deus. É necessário então, agora, que você passe para os domínios do Espírito Santo. Tenha a sua vida presidida, dirigida pelo Espírito Santo. E quando eu estou falando uma vida presidida e dirigida, eu não estou falando parte da sua vida, percentual da sua vida, mas todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Vamos abandonar a nossa egoísta forma de ser. Vamos abandonar as práticas pecaminosas. Vamos abandonar o que fere frontalmente o coração do Senhor. Vamos rejeitar o pecado. Vamos rejeitar o domínio do pecado sobre nós. E vamos abraçar, acolher, trazer ao nosso coração o Espírito Santo para nos transformar, nos restaurar. Viver pecando numa consciência cauterizada de rejeição e desprezo à obra e à pessoa do Senhor Jesus, certamente nos faz perder a vida. Foi o que Jesus disse. Aquele que tentar ganhar a sua vida nesta terra vai perder. Ou seja, aquele que se agregar aos valores que ferem frontalmente o coração de Jesus, os seus preceitos, os seus mandamentos, perde a sua vida. E, portanto, é hora de abandonarmos a rejeição
e o desprezo à obra e à pessoa do Senhor Jesus. Agora, ao contrário, quem vive em dedicação e consagração ao Senhor, reconhecendo então o seu sacrifício na cruz, tem a vida eterna. Neste mundo, sim, neste mundo, para termos uma vida com jornada feliz, só nos resta seguir e servir a Jesus. E o que eu estou aqui a falar não vem da minha mente, mas vem da mente de Jesus, que foi registrada em letras divinas, santas, sagradas, no texto base que nós lemos. Jesus disse que aquele que me seguir, servir, vai estar sempre onde eu estiver. Então, neste mundo, se você quer ter uma vida com jornada feliz, só lhe resta seguir e servir a Jesus. Sabe por quê? Porque a promessa é claríssima no texto base do sermão que nós lemos. Quando ele nos ensina quem seguir e servir a ele, a Jesus, sempre estará com Jesus, onde ele estiver. E sempre será honrado pelo nosso Pai eterno, por Deus Pai, que é o nosso Pai eterno. Então, eu quero te dizer que, diante desta exposição com a temática, e este é o tema do sermão que agora eu estou a anunciar, e deixei para anunciar no final. O tema do sermão é: a semente que não morrer jamais vivificará. É como o trigo que o Senhor Jesus falou. Ele plantado na terra, morre, mas floresce, brota e floresce, e produz muitos, muitos, muitos grãos de trigos. Jesus, a semente divina, morreu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação, para nos conceder a vida eterna. E esta vida eterna, ela foi consumada, confirmada, garantida quando ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós, uma semente divina, porque a nossa origem é em Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Na sua vida, a origem está em Deus. O final está em Deus. E este morrer não é o morrer fisicamente. Este morrer é rejeitar o pecado. É rejeitar os valores contrários aos preceitos divinos. Este morrer para o mundo é não admitir a escravização das práticas do mundo que fere o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. E muito mais o coração de Deus. Deus te ama e quer que você volte para Ele. Volte para os braços do Pai. E aqui eu quero dizer para você, a partir do tema do nosso sermão, a semente que não morrer jamais vivificará. Eu vou repetir, a semente que não morrer jamais vivificará. É preciso rejeitar o pecado.
e acolher o Senhor Jesus, o sacrifício da cruz, para ser vivificado. Mas aqui eu quero fazer uma pergunta simples, em que você vai refletir neste momento e poderá refletir na sequência do seu dia a dia. Qual é o propósito da sua vida neste mundo? Por que é que você está aqui neste mundo? Diante desta indagação que eu fiz agora, muitos vão responder com metas e objetivos em várias áreas de sua vida, seja de ordem material, seja de ordem pessoal, familiar, financeira, etc. Ou mesmo de ordem espiritual até. Outros nem têm mais propósitos a alcançar em sua vida, porque não sabem ou não têm oportunidades para isso. Jesus, neste texto base lido de João 12, 20 ao 26, ele nos diz que, a despeito de nossas metas e objetivos de vida na terra, estas não são as mais importantes e essenciais para a sua vida, para a minha vida. Embora tenha uma certa importância, temos que reconhecer, mas ela não é mais importante nem essencial pelo simples fato de que nós, seres humanos, criados por Deus, essencialmente, nós temos dois propósitos exponenciais que servem de base para a plenitude de tudo que devemos viver e alcançar aqui na Terra. Nós temos dois propósitos. E eu vou dizer agora para você, esses dois propósitos. Persegue estes propósitos. Coloca como o seu alvo, a sua meta, o seu objetivo. E você terá uma vida de jornada feliz. Uma vida de alegria permanente, independente das circunstâncias que você venha a viver. Primeiro propósito para a sua vida: conhecer a Deus e a sua vontade. Sabemos que sem Deus na nossa vida, nós não temos propósitos consistentes. Sem Deus não temos vida abundante. Mas tão somente uma vida passageira, que flui como uma nuvem que passa, uma folha que cai, ou um vento que sopra nas direções de norte, sul, de leste a oeste. O homem mais sábio deste mundo, depois de Jesus, identificado na Bíblia como o rei Salomão, ele escreveu em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 ao 14. Presta atenção nessa palavra. Presta atenção nesta profecia para você. Quando ele diz: de tudo o que se tem ouvido, olha, de tudo que nós temos ouvido, seja por quem for, o fim é, presta atenção, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E quando nós estamos falando do dever de todo homem, nós estamos falando da espécie humana, de todo e qualquer ser humano. O dever é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Presta atenção, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Este é o teu primeiro propósito de vida. Segundo propósito: viver o propósito divino para a sua vida. E que propósito é esse?
Deus, no início da humanidade, criou o homem e a mulher como representantes da humanidade, e o primário propósito, como já falamos, era que eles conhecessem o Senhor, nosso Deus, e também a vontade do Senhor, em toda a sua plenitude. E por conseguinte, viesse a viver uma vida plena, despojada de valores que não se alinham aos valores de Deus. O bem e o mal chegaram à humanidade. Lá no Éden, através da serpente. Tipificado pelo pecado, e assim promoveu um afastamento do ser humano de Deus. É o pecado que te afasta de Deus. É o pecado que, de uma forma anestésica, não permite que você se chegue a Deus. Não permite que no seu coração haja o desejo ardente de Deus, de estar com Deus, de viver para Deus. Mas o Espírito Santo agora está na tua vida, neste momento, te dizendo que é hora de voltar para o Pai, de abandonar esses valores que não agregam nada à sua vida, pelo contrário, só vai te destruir. Este é o momento de rejeitarmos o domínio do pecado sobre as nossas respectivas vidas. E viver sempre assim, rejeitando o pecado, porque ele está ao derredor de nós para nos tragar. E por isso nós devemos, então, rejeitar o domínio do pecado sobre as nossas respectivas vidas e viver sob os domínios do Espírito de Deus. Presta atenção. Eu sei que você tem muitas metas, objetivos, planos na sua vida, na vida de sua família, mas você precisa primeiro atingir esses dois propósitos que são propósitos divinos para o ser humano. Primeiro, conhecer a Deus e a sua vontade. Segundo, viver essa vontade de Deus na sua vida. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser feliz, independente das circunstâncias que você venha a viver. E sabe o que vai acontecer? Deus vai acrescentar as outras coisas que você precisa na sua vida. Você já fez uma reflexão sobre o milagre de uma semente cair na terra? Qualquer semente. E a partir de um processo equilibrado e harmonioso, brotar, crescer, florescer e produzir muitos frutos? Você já refletiu? Uma semente que cai na terra e ela brota, floresce e daqui a pouco se transforma numa árvore frondosa com muitos frutos? Então eu quero dizer para você, finalizando o nosso sermão, a nossa pregação, que Jesus é a semente divina que veio do céu e foi plantado na terra, numa cruz, para propiciar, através de sua morte de cruz, o perdão de nossos pecados, a salvação e a vida eterna. Creia nisto. Entrega a tua vida a Jesus neste momento, porque o Espírito Santo está a falar contigo. Sabe por quê? Porque você é a semente divina que veio de Deus. Você, eu, nós somos sementes
divinas que veio do céu, que veio de Deus e precisa neste momento rejeitar o mundo do pecado e renascer em Cristo para viver eternamente com o Senhor Jesus. Pois, como diz o tema desta pregação, a semente que não morrer jamais vivificará. Guarde no teu coração esta mensagem. A semente que não morrer jamais vivificará. É o que diz a palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos realizar uma oração final, encerrando mais um culto racional, palavra do Senhor. Eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós continuamos na Tua presença. Eu te agradeço, ó Deus, pela palavra que foi proferida a todos nós. Como esta palavra, ó Deus, limpa o nosso coração, limpa a nossa alma, a nossa mente. Como esta palavra, ó Deus, nos serviu de advertência, para que venhamos a cada minuto, a cada segundo, morrer para o mundo, morrer para o pecado, isto é, rejeitar, não praticar o pecado e viver para Ti. Compreendemos, ó Deus, os Teus propósitos para a nossa vida, para a vida de qualquer ser humano. O de Te conhecer em toda plenitude, inclusive toda a Tua vontade para a nossa vida, como primeiro propósito. E o segundo propósito, viver eternamente contigo. Viver segundo a Tua vontade. É isso, ó Deus, que nós precisamos. É isso, ó Deus, que nós Te pedimos. Porque sozinhos não podemos realizar. Precisamos do Teu Espírito sobre nós, na nossa vida, nos dirigindo, nos presidindo. Nos abençoa, Deus. Nos guarda, nos protege, nos concede paz, saúde e prosperidade material, mas sobretudo espiritual. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Shalom Adonai. Chegamos ao final de mais um culto racional, Palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua fidelidade em acompanhar este culto racional, Palavra do Senhor. E querendo dizer a você que a nossa missão como cristão é essencialmente anunciar a salvação em Cristo, do modo como Deus determinar, da forma como Ele determinar. Nossa missão, anunciar a salvação em Cristo Jesus. Não se preocupe de forma nenhuma com as pessoas que falam das coisas ruins, que falam de uma sociedade decaída. É para isso que nós estamos aqui, anunciar a salvação para esta sociedade decaída. No nome do Senhor Jesus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor.
Isto, se Deus permitir.